Bom, pessoal, nos tópicos anteriores a gente viu balanço material, balanço de energia e visitamos alguns conceitos de termodinâmica, fenômenos e cinética química para a determinação do dimensionamento dos principais equipamentos de processo, como trocadores de calor, reatores. Bom, tudo isso que nós fizemos foi o que a gente chama de modelagem de processos, né? Então a gente descreve os fenômenos, as transformações físicas e químicas através de um conjunto de equações, tá? Essas equações relacionam variáveis entre si. Então, a partir de um determinado número de especificações, de forma que a gente tenha graus de liberdade igual a zero, a gente resolve esse modelo. O ato de resolver esse modelo é o que a gente chama de simular, certo? Então, assim, o objetivo dessa apresentação é apenas, né, colocar num lugar comum um pouco da nomenclatura envolvida nessa área que se chama a área de modelagem de processos. Então, assim, o interesse, né, em modelagem de processos, né, descrever o processo através de um conjunto de equações e a sua simulação é um ramo, né, que tem crescido, né, de forma significativa nos últimos anos, nas últimas décadas, especialmente porque as ferramentas computacionais, né, hoje a presença de smartphones, aplicativos, tudo isso possibilitou que usuários, né, até mais leigos, tenham acesso a ferramentas, né, que permitam fazer esses cálculos facilmente. Então, basicamente, né, os principais, né, fatores, né, é a questão econômica, né? Basicamente as empresas, né, aumentou a competitividade, a gente precisa, né, melhorar o retorno da empresa, né, diminuir custos e aumentar lucro, reduzir os impactos ambientais que são inerentes a esse processo, de uma maneira geral aumentar a eficiência do processo, né, evitando perdas de material, perdas de energia. Então a palavra reuso e reciclo, né, é bastante utilizada, né? Reduzir emissões, né? Resíduos, efluentes, então assim, operar o processo de uma forma mais limpa e mais eficiente e também melhoria de qualidade nesse produto, tá? Então, o modelo matemático é o conjunto de equações que descreve o comportamento de um processo, certo? Uh, a menos que a gente esteja analisando um processo extremamente simples ou uma parte dele, né, de forma que a gente tenha poucas equações e variáveis, a gente consegue resolver manualmente. Via de regra, né, a gente utiliza um computador, até porque a gente utiliza esse modelo para fazer o recálculo várias vezes, né, alterando algum valor, conforme a gente vai ver, e aí a gente, né, essa tarefa ela fica muito facilitada se a gente utilizar uma ferramenta computacional e muitas vezes, né, métodos numéricos para essa resolução, certo? Então, basicamente, a gente já tinha falado que o processo é o conjunto de transformações, o modelo, né, físicas e químicas, o modelo é a descrição matemática, né, através de relações, sejam algébricas, sejam diferenciais, né? A base para os nossos modelos são os princípios, né, de conservação da massa, conservação de energia, né, equilíbrio termodinâmico, né, mecanismos de transferência de calor e massa, mecanismos reacionais, que é a cinética química. Então a gente precisa, né, se o nosso foco é voltado para os processos, entender um pouco de mecânica dos fluidos, de transferência de calor, de termodinâmica. Então tudo isso vem a auxiliar na construção desse modelo, tá? Então a gente tem aqui, né, eu não vou me ater totalmente aos detalhes, esse material ele vai ficar disponível na descrição do vídeo, então vocês podem olhar com um pouco mais de calma, mas todos os valores que a gente pretende determinar com esse modelo é o que a gente chama de variável, tá? Então, e cada relação existente entre as variáveis, uma ou mais variáveis, é o que a gente chama de equação. Existem alguns parâmetros, né,
que são valores fixos, né, ou conhecidos, por exemplo, assim, se eu estou modelando um equipamento que existe ali, o tamanho dele, tá, a aceleração da gravidade, tá, certo, uma massa específica que eu considere constante, né, então assim esses valores são fixos. Especificação é um valor atribuído durante a nossa análise, né, para resolver esse modelo. Além disso, quando a gente tem modelos descritos por equações diferenciais, a gente tem condições iniciais, né? O valor que essas variáveis que são descritas no tempo assumem no instante inicial. Então, se eu tenho um dx dt, o valor de x quando t igual a zero, e condições de contorno, né? Então, por exemplo, nos contornos do meu problema, eu tenho algum tipo de especificação. Aí eu posso ter mais de um tipo, desde especificar o valor da variável, ou a derivada dessa variável, ou alguma relação que precisa ser obedecida. A gente já falou sobre isso, né, que a gente precisa verificar, né, a consistência do nosso modelo, mesmo quando a gente utiliza uma ferramenta computacional, se a gente não fornece um número de equações igual ao número de incógnitas, né, a gente não vai conseguir, né, tentar obter uma solução. Tá? Então, a condição necessária é que o grau de liberdade seja igual a zero. Então, a gente faz algumas especificações, tá? E tenta resolver esse modelo. Pode ser que a solução seja indeterminada, pode ser que ela não exista, né? Seja impossível, vai depender das minhas especificações e do meu modelo, certo? Então, basicamente, né, a gente descreve o processo, né, durante a modelagem, aplica os fundamentos, ou seja, eu não consigo, né, realizar um processo sem com que ele obedeça, né, a princípio de conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia. Eu não consigo violar. Além disso, eu preciso colocar as equações, né, que são inerentes aos equipamentos, tá? Então faço o equacionamento, né, descrevo, né, vou coletando essas equações, escrevendo essas equações. Durante a nossa etapa de modelagem é muito importante que a gente, né, liste as nossas considerações ou hipóteses, porque aquele modelo, aquela análise toda, né, da solução do modelo, ela está válida dentro de um contexto. Então, por exemplo, a gente está assumindo a aceleração da gravidade constante, tá? Ela varia conforme a posição espacial. Tá? Então, assim, a nível do mar é um valor, né? Por exemplo, se a gente estiver em cima de uma montanha, é outro valor de gravidade. Da mesma forma, por exemplo, a pressão atmosférica. Então, assim, muitas vezes a gente faz considerações e hipóteses que têm como objetivo simplificar a descrição, né? E, consequentemente, também simplificar os métodos de solução. Então, se a gente vai considerar, por exemplo, variações espaciais, variações com o tempo, tudo isso dificulta, né? Deixa o modelo mais complexo e é mais difícil da gente resolver. Daí a gente precisa fazer sempre uma análise de consistência, tá? Em simuladores isso é feito automaticamente. E aí a gente parte então para a simulação computacional, né? A solução. E por fim, né, uma vez que eu obtive a solução, eu preciso primeiro ter uma análise crítica, né, sobre os dados obtidos a partir da minha simulação, né, se eles são factíveis, e preciso de preferência validar, né, essa simulação com esses dados obtidos com a simulação com valores medidos ou valores reais para que a gente possa validar o nosso modelo. Digamos, por exemplo, que eu esteja do alto de um prédio, né, e arremesse um objeto, cuja massa eu conheço, e com o cronômetro eu meço qual é a distância, qual é o tempo, né, que ele leva para atingir o solo, certo? Então, assim, bom, tem o dado real, medido. Através de uma modelagem, né, na descrição das equações de movimento, da cinemática, né, que é uma das áreas da mecânica da física, a gente pode então calcular, né, esse tempo, estimar esse tempo. Naquela equação clássica onde a gente estima esse tempo, a gente está desprezando a resistência do ar. Então, por aquela equação, tá, do movimento uniformemente acelerado, né, pela aceleração da gravidade, se a gente soltar uma pena ou um peso, né, maior, eles vão atingir o solo no mesmo tempo.
Na prática, vocês sabem que a pena ela vai, né, ter uma flutuação, porque nesse caso não dá para desprezar, né, a força de empuxo, né, de resistência do ar. Então, assim, a gente precisa verificar se esse modelo, né, se o tempo, né, estimado pelo modelo, né, está próximo dentro de uma margem de erro do valor real. Tá? Então, muitas vezes a gente tem dados da literatura, a gente precisa, e se a gente estiver fazendo, digamos, uma modelagem de um processo existente, dados de planta, né, podem ser, né, usados para validar nosso modelo. Certo? Então é muito importante a gente, né, desenvolver um modelo, mas ter consciência de que esse modelo tem uma série de considerações e que assim a nossa análise ela está toda comprometida pela qualidade desse modelo, tá? Bom, então aqui fica para vocês darem uma olhada, né? A gente tem diversas aplicações possíveis para a área de modelagem, tá? Não apenas a simulação, e nesse contexto que a gente está falando aqui de projeto de processos. Então aqui tem uma tabelinha, ó. Projeto de processos é apenas uma das áreas onde a gente pode aplicar a modelagem. Podemos aplicar no controle, na questão de segurança, para treinar operadores, né, impactos ambientais, né, diversas áreas de aplicações. Existem diversas possíveis classificações do modelo, tá? Não vou me ater aqui nessa apresentação. Aqui tem uma tabela onde tem um resumo. Eu posso classificar de acordo com vários critérios, né? Por exemplo, seria se as equações são todas lineares, o modelo é linear. Se não, né, se tiver uma equação não linear, pelo menos a gente vai ter um modelo não linear. É importante a gente classificar, né, de acordo com essa linearidade, porque os métodos computacionais eles são desenvolvidos para resolver determinados tipos de conjunto de equações, de modelos. Então, assim, para modelos lineares, a gente vai utilizar alguns métodos, enquanto que para não lineares, outros métodos, tá? Como, por exemplo, para linear o método de Gauss ou para não linear o método de Newton-Raphson, certo? Então, depende, a gente às vezes no computador tem essas opções já implementadas e aí a gente precisa selecionar o método numérico para resolver no modelo. Então é importante que o projetista que desenvolveu o modelo, né, colocou o modelo ali na ferramenta, né, computacional, ele saiba identificar, né, qual é o método apropriado né, do tipo e a classe do modelo, se ele é linear, não linear. Certo? Então aqui também tem uma figura que vocês podem olhar, né? O modelo determinístico é quando ele não envolve elementos aleatórios, como probabilidade, etc e tal, tá? Existe então, tá? Algumas classificações nos métodos de solução, se é analítico, se ele é numérico, tá? E aqui tem um resumo dessa tabela, onde a gente tem aqui, tá? A gente tem um sistema de equações algébrico diferenciais, tá? E aí a gente pode resolver conforme ele seja linear ou não linear alguns métodos. Isso tudo, né, são coisas que a gente vê, né, é matemática, né, em cálculo numérico, que é uma área da matemática aplicada. Então, assim, então equações algébricas, né, um conjunto de equações algébricas linear. A gente pode utilizar métodos de Gauss-Jordan, de Gauss-Seidel, né? A gente pode utilizar para não linear método da bisseção, método da secante. Se o meu conjunto for de equações diferenciais, a gente pode utilizar os métodos de Runge-Kutta, tá? Ou mesmo, né, para problemas de contorno que acontecem em fenômenos de transporte, né? De métodos das diferenças finitas, de volumes finitos, etc. Certo? Então, assim, para a simulação, quando a gente está utilizando um simulador, né, ele tem já, né, um banco de dados com as propriedades. Você então arrasta blocos ou, né, insere o conjunto de equações, ele analisa o grau de liberdade e ele resolve. Então ele tem métodos numéricos, né,
associados que ele podem resolver. Então a gente tem, né, alguns tipos de simuladores, né, os orientados a blocos, onde a gente arrasta os blocos, os orientados a equações, onde a gente monta a partir de um bloco de equações de cada parte, né, e orientados a objetos, tá? Então que a gente utiliza para desenvolver ali o processo. Então aqui vai estar uma figura melhor. Nesses orientados a blocos, né, que é o sequencial modular, a gente arrasta os blocos e monta uma espécie de fluxograma. E eu conecto correntes, né, entre esses blocos. Então ele coloca, né, a igualdade de vazão, né? E aí a gente então, né, especifica, né, faz algumas especificações ali desses modelos, certo? E aí a gente resolve. E aí ele vai resolver para um método, né, linear, não linear, conforme for o meu bloco. Normalmente não linear. O orientado a equações, muitas vezes você não tem esse fluxograma aqui. A gente tem, na verdade, um bloquinho onde tem um conjunto de equações. A gente, né, pega esse conjunto, né, vai inserindo no modelo, conecta um ao outro com uma inserção de uma equação. Então a gente tem outros, né, outra forma de trabalhar. É óbvio que para o usuário ele prefere muito mais esse tipo de modelo, onde ele tem uma menor interação, porque ele não precisa inserir equações, somente especificações, tá? Ou existe os orientados a objeto, onde a gente tem na verdade partes, frações de equipamentos, e a partir disso eu consigo montar um modelo, tá? Então a gente pode ter esse tipo de abordagem também, tá? E como é que a gente obtém esses modelos? É a partir dos princípios, tá? Outros são modelos puramente identificados, né? Ou seja, a partir dos dados, então eu obtenho um modelo ou uma mistura desses dois. Então, assim, eu posso utilizar modelos, né, que têm origem fenomenológica, né? Eu estudo os fenômenos como a física e a química que descreva aquele fenômeno através de equações, ou simplesmente eu tenho dados experimentais e aí eu posso então ajustar um modelo matemático, certo? Então existem técnicas para identificar modelos, né, sejam modelos, né, de equações algébricas ou equações diferenciais. Para isso a gente precisa de dados, tá? Então a gente tem dados da planta, a gente faz um modelo e a gente precisa então, né, validar esse modelo com esses dados da planta ali. Então a gente já viu lá no início do nosso curso, né, o que a gente precisa para descrever esse processo, né? Equações governantes, né, os princípios fundamentais, balanço de massa, balanço de energia, equações constitutivas, né, inerentes aos equipamentos e fenômenos ali. Então, equações de transporte, né, de fenômenos de transporte, equações de cinética, equações de equilíbrio físico e equilíbrio químico, né, ou outras relações empíricas ali. Então aqui está, por exemplo, né, balanço de massa, balanço de energia e balanço de quantidade de movimento, na forma não estacionária, né? Há algumas equações de transporte. Essas equações são observações empíricas, né, como a lei de Newton da viscosidade, a lei de Fourier e a lei de Fick, né, ou a lei de transporte convectivo. Tá? Então, por exemplo, aqui essa, né, bastante conhecida, o calor, né, o fluxo de calor é proporcional à diferença de temperatura. Equilíbrio de fases, equilíbrio químico. Tá? A gente utilizou a lei de Raoult para modelar o equilíbrio de fases, né, assumindo fase líquida e fase vapor como ideal. Cinética da reação, que vem de dados experimentais para sua validação, certo? A lei de Arrhenius, que é semi-empírica, certo? Então a gente viu a cinética quando a gente falou de reator, tá? Por exemplo, entalpia de reação em função da temperatura. E essas relações que são empíricas, né? Ou seja, a partir de dados, né, como pressão de vapor e Cp, a sua dependência com a temperatura. Então, eu preciso, né, dessas constantes. Para isso, eu preciso dos dados experimentais para determinar essas constantes, tipo A, B, C, D e D aqui, certo? Então, é isso, né? Assim, para obter esses modelos empíricos, a gente precisa de uma tabela de dados, assim como a cinética de um processo, né, de uma reação.
E a gente então utiliza, né, uma ferramenta computacional, pode ser o Excel, por exemplo, né, onde a gente então faz um ajuste, né, a esses dados de né, um modelo, por exemplo, dessa forma aqui, para determinar essas constantes. E aí a gente pode utilizar esse modelo empírico, que foi derivado, né, a partir de um processo empírico, no nosso modelo maior, porque dentro do meu modelo eu preciso determinar entalpias e para determinar entalpia eu preciso do CP como função da temperatura, certo? Então, assim, né, isso é apenas uma visão geral a respeito de modelagem, né, e de simulação, tá? O que a gente vai entrar agora, né? A gente já tem feito simulações ali, temos feito cálculos. Claro que a gente focou inicialmente só no reator, só no trocador, só na coluna, mas a gente pode fazer tudo junto, né? E aí a gente já não consegue fazer isso, né, sem o uso de uma ferramenta computacional. Mas o que a gente vai ver agora é uma técnica, né, que se chama de otimização, que utiliza a modelagem e possivelmente a simulação para tentar buscar, o processo com que maximize ou minimize, né, um critério, né, que geralmente vai ser o custo, né? A gente quer minimizar o custo ou maximizar o lucro. Então a otimização ela é uma ferramenta da matemática, né, e que visa essa, podemos fazer a otimização, tá, também puramente de forma matemática, como podemos utilizar, né, uma simulação ou um simulador, né, como ferramenta para fazer essa otimização. Então, digamos que eu fui lá e fiz a minha simulação. A partir da simulação, eu posso então avaliar os custos desse processo. Vou lá e mudo uma especificação, por exemplo, a temperatura de operação do reator, e vejo qual o impacto que isso teve nos custos. É claro que quando a gente utiliza, né, essa ferramenta, o simulador ali, a gente vai alterar uma ou outra variável para ver o impacto que isso tem na solução. Mas existe toda uma matemática desenvolvida para a solução numérica de problemas de otimização, né? Que a gente não precisa, a gente vai precisar resolver o modelo, né? Mas a gente não precisa, né, digamos, alterar uma variável por vez, duas variáveis por vez. As variáveis todas podem ser alteradas, né? A gente pode encontrar qual é a solução dentro de um espaço, né, muito grande de busca que otimiza. Para isso eu preciso de variáveis que eu possa mexer, que é o que a gente chama de variáveis de decisão. Então existem algumas variáveis chaves, né, para o processo que a gente vai escolher, né, mexer. As outras vão ser calculadas a partir dessa, que são as variáveis dependentes. Certo? Então a gente vai parar por aqui com esse material que está disponível na descrição, e a gente vai para o próximo vídeo falar sobre a otimização de processos.